E agora, pessoal, no capítulo 27, eu vim falar para vocês sobre Google Maps, Google Meu Negócio, integrado ali, né, interligado com o nosso Google Ads, tá? E isso é muito importante, tá bom? Para negócios locais e extremamente importante para negócios locais, para a gente conseguir melhorar nosso posicionamento, gerar mais vendas, conseguir adquirir clientes novos, aumentar também a nossa credibilidade dentro do mercado. Tudo isso faz com que a gente melhore mais ainda nossos processos internos, tá? Em outras palavras, agora, vamos entender como transformar aquela busca no celular feita de forma rápida em clientes entrando no seu negócio ou pedindo pelo delivery. Ao longo dos próximos 30 minutos, vou abordar o que é o Google Meu Negócio e qual a relação com o Google Maps. Como que funciona a integração com o Google Ads, vantagens práticas para negócios locais e como configurar essas integrações e exemplos reais e erros comuns que acontecem com os gestores disso, as pessoas que também colocam, pessoas que já são donas do seu estabelecimento e acabam colocando ali, já querendo otimizar o Google Maps ou o Google Meu Negócio e acabam que faz alguns erros e não consegue efetivar em relação a isso, tá? E no final também eu vou dar algumas estratégias práticas ali para a gente conseguir aplicar, fechou? Para iniciar, a gente precisa falar o que é o Google Meu Negócio e qual é a sua correlação ali com o Google Maps, né? O Google Meu Negócio, ou perfil da sua empresa, é aquela ficha que aparece quando você pesquisa por uma empresa no Google. Então, realmente é a sua vitrine dentro do Google, é as informações principais que você possui lá dentro, tá? Ali aparecem informações como endereço, telefone, horário de funcionamento, avaliações de clientes, fotos, rotas do Maps, tá? E por que isso é tão importante? Porque segundo os dados do próprio Google, 76% das pessoas que fazem uma busca local visitam um negócio em até 24 horas. Então isso entra muito em ligação à validação de público, tá? Validação das pessoas quererem comprar o seu produto por visual, por informação, por foto, por vídeo, né, por verificação. Se você é uma pessoa verificada, as pessoas têm mais credibilidade no seu objetivo, né, no seu negócio. O Maps e o Meu Negócio estão totalmente conectados quando você atualiza o seu perfil. Essa informação aparece no Maps ajudando o cliente a encontrar você de forma rápida e confiável. Então, dentro do Google Meu Negócio, tem uma aba de Maps, onde a gente consegue ajudar o nosso cliente a se identificar onde está localizado o nosso estabelecimento, sendo ele delivery, sendo ele dark kitchen, né? Ou sendo ele também presencial, né? Ou sendo os dois também. Enfim, a importância do Google serve para isso, para a gente conseguir se localizar bem, tá? A integração do Google Ads. Agora vem a parte interessante mesmo, integrar o perfil da empresa ao Google Ads. Essa integração permite que você mostre o seu endereço no anúncio, a famosa extensão de local, o cliente já vê onde você está sem precisar procurar, exibir rotas direto do Maps, o anúncio pode levar a pessoa direto para como chegar, né, no seu estabelecimento, ela pode levar direto a isso. Isso é ouro para negócios físicos, para restaurante, clínicas e academias. Mas como a gente está nesse ramo alimentício, é ouro para restaurante. É top demais. Ajuda muito a gente converter mais também sobre isso. Ajuda o cliente não ter dúvidas, né? O consumidor final não ter dúvidas. Quanto menos dúvidas o consumidor final possuir, a maior chance de conversão, a maior taxa de conversão, a gente começa a aumentar nossas chances, né, de taxa de conversão. Então, é importante por conta disso. Ligações diretas. Ao clicar no anúncio, o cliente pode ligar direto para o seu negócio. Então, dentro da nossa campanha, tanto ali do Google Maps ou também do Google Ads, tem uma forma de a gente conseguir ligar para o estabelecimento de forma bem direta mesmo, bem rápida. Então, isso aumenta a nossa taxa de conversão, tá? E principalmente para pessoas que utilizam mobile, né, o telefone, enfim, Apple, Android, de forma geral. Ou seja, você não apenas aparece no Google, mas também no Maps, que hoje é praticamente o GPS oficial do mundo. Então você aparece para muita pessoa de forma orgânica ou em tráfego pago também no Google Ads. Vantagens práticas para negócios locais. Quais são os ganhos reais dessa integração? A gente consegue gerar mais visibilidade. Com mais visibilidade, você aparece no topo do Google ali, então quando a pessoa pesquisar, você aparecer no topo, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão visualizar, mais reconhecimento você vai conseguir gerar, e mais vendas também provavelmente você também vai conseguir gerar, tá? Confiança. Quando a gente trabalha a questão de confiança, está muito ligado a avaliações positivas, fotos em 360, que são aquelas ali panorâmicas, né? Vídeos também, trabalhar muito com vídeos, né? Isso vai gerar mais credibilidade e aumentar a confiança do seu consumidor final.
Conversão imediata. O cliente ele não precisa pensar muito, que é o que eu falei para vocês. O cliente não pode gerar muita dúvida. Senão, se ele gerar muita dúvida, não tem conversão. Ele vê o anúncio, clica em rota, ou liga e pronto. Ou clica no cardápio digital também e pronto, e consegue converter em cima disso, tá? Segmentação geográfica poderosa. Você pode anunciar só para quem está perto de você. Isso está ligado ao Google Ads, tá? Que a gente falou no primeiro capítulo ali. O Google Ads a gente consegue segmentar de forma geográfica, e aí a gente conseguindo segmentar de forma geográfica, a gente consegue restringir o público, diminuir nossos custos e aumentar a conversão, tá? E mobile first, que é a maioria das buscas locais vem de celulares. E celular é algo hoje muito acessível, né? As pessoas, eu tô com meu celular aqui do lado, a qualquer momento eu posso pesquisar algo no Google, posso pedir. Então é algo rápido, muito prático, não tem muito empecilho, né? Se for um empecilho é só o dinheiro mesmo, mas tendo dinheiro a gente consegue ali tranquilamente pedir uma pizza, pedir um hambúrguer, qualquer momento e qualquer horário, tá? E também, né, questão disso, o celular ele acaba sendo uma decisão bem mais rápida. E resumindo isso tudo, é a forma mais direta de transformar buscas em visitas reais ao seu negócio, tá? E como que a gente pode configurar isso? Vamos levar isso na prática agora. Como que vamos fazer essa integração? Criar ou reivindicar o perfil da empresa no Google. Se ainda não tem, é o primeiro passo. A gente precisa reivindicar. A gente precisa ter aquele selinho de verificação, tá? Complete todas as informações. Então o Google ele vai pedir para você endereço, telefone, horário, site, se tiver iFood, coloca iFood, localização. Tem umas partes lá sobre questão de LGBT, aceitar essa comunidade LGBT, aceita, tá? Fala sobre dogs também, sobre pet, aceita pet também. Que aí você fica mais forte e aparece mais para as pessoas, tá? Verificar o perfil. O Google pede verificação, carta, vídeo ou telefone. Então essa verificação ele vai pedir lá um código para você passar, você vai passar esse código e você vai ter uma verificação. A verificação, você precisa fazer um vídeo, né, do 360 do seu estabelecimento, ou uma ligação telefônica, onde quando o Google ligar para você, ele vai te passar um código, você manda o código novamente para o Google e aí você vai conseguir ser verificado, tá? Sem isso, né, e sem essas questões, o seu perfil ele não aparece 100%. Ele pode aparecer se a pessoa pesquisar exatamente o seu perfil, tá? Mas se algum cliente consumidor final ali pesquisar algo mais genérico sobre o seu estabelecimento, a chance de não aparecer 100% é muito alta, tá? E conectar ao Google Ads. Dentro do Google Ads você adiciona as extensões. Tem a extensão de local, igual eu expliquei para vocês, site links também. Mas o interessante é colocar sobre a extensão de local. Porque com isso a gente consegue ter um vínculo da conta do Google Ads com a conta do Google Meu Negócio, beleza? Configurar extensões. Extensão de local, mostrar o endereço, né? Então a gente vai conseguir visualizar, o consumidor final vai conseguir visualizar o endereço, onde que você está localizado. Extensão de chamada, que permite a ligação com apenas um clique, então é algo bem rápido, bem prático, tá? Extensão de formulário para a gente gerar leads direto. No caso dessa geração de formulários, é caso realmente você tenha uma landing page ou um site ali para geração de formulários, beleza? Caso não tenha nada relacionado a isso, não faz sentido você utilizar essa extensão. Anúncios no Maps. Configure campanhas de pesquisa com foco local. Escolha raio de exibição, por exemplo, de 5 km ao redor. Então, liga novamente com o que a gente estava falando, que é a questão de raios de geolocalização, segmentação de geolocalização. A gente conseguindo restringir mais o público com uma localização ali, uma geolocalização de 5 km, a gente consegue afunilar mais esses clientes, converter mais em cima disso, diminuir nossos custos, nosso CPL, nosso CAC, e de forma geral, porque a gente está segmentando e restringindo para o nosso público-alvo. Assim você aparece para quem realmente pode chegar até você, né? Que é o que eu estava falando para vocês de lead qualificado. Com isso, você conecta online com offline de forma inteligente. Então, você consegue converter ele no tráfego pago também e também converter de forma orgânica. Existem essas duas formas, tá? O Google Meu Negócio ajuda muito a gente a vender de forma orgânica. E o tráfego pago com investimentos, tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre exemplos e erros comuns, tá? Que acabam acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático aqui de um caso positivo. Uma rede de farmácia integrou o Ads, né, o Google Ads, com mais o meu Google Meu Negócio. Qual foi o resultado disso? Um resultado de aumento de 50% de tráfego físico em apenas 2 meses, porque as pessoas achavam a loja mais perto e já traçavam rotas no Maps. Então, o que ele falou de uma forma genérica aqui, né, trazendo um exemplo para vocês, mas o que provavelmente aconteceu nesse caso com esse cliente? A gente fez uma campanha de geolocalização, né, provavelmente ali de até 7, 6 km, no caso de uma farmácia, né?
E a gente identificou um público-alvo que tem comportamentos ligados a isso, à farmácia. Então, pessoas que têm o comportamento de comprar remédio, um público um pouco mais velho, a gente vai trabalhar com um público mais velho relacionado a isso, que é relacionado à farmácia, é o velho ali que acaba liberando cash para isso, né? Então, a gente consegue segmentar para esse tipo de pessoa. Com isso, linkando com o Google Meu Negócio, as pessoas vão começar a não ter dúvidas. Então, a gente tem o Google Ads ali para tráfego de pessoas dentro do nosso digital, interligando com o Google Meu Negócio, que serve para ajudar a gente ali também no orgânico e no Google Maps, saber onde que o cliente está localizado, onde que o nosso estabelecimento também está localizado. Isso faz com que gere menos dúvidas e aumente a nossa conversão, que no caso a conversão aqui foi o tráfego físico de pessoas, né? O aumento de pessoas dentro do estabelecimento, que consequentemente aumenta ali também as compras, né? E agora um caso negativo. Um restaurante investia em Google Ads, mas o perfil do Google Meu Negócio estava desatualizado. Telefone errado, fotos ruins, avaliações antigas. Mesmo aparecendo anúncio, a pessoa desistia de ir. Então isso é validação de público. É igual eu falei para vocês. Não adianta você colocar R$1.000, R$2.000 para rodar em dias se você não tem um bom posicionamento digital. Se você não tem uma validação sobre isso. Não adianta mesmo. Às vezes uma pessoa desconhecida pode gostar do seu estabelecimento. Mas por que a gente não pode pegar uma pessoa conhecida para indicar o seu estabelecimento para outras pessoas? E para isso existe verificação, validação de público e melhoria do nosso posicionamento digital. Então coloca informação, coloca maps, coloca formas de pagamento, coloca link, site, cardápio, iFood, coloca tudo de informação, porque você não vai gerar dúvida para o seu cliente, o cliente já sabe o que tem que fazer, o que tem que comprar, o que você vende. Isso vai ajudar muito na sua conversão e diminuir dor de cabeça. Tá? Erros comuns que eu vejo direto ali na questão do nosso Google Meu Negócio. Perfil desatualizado, sem horário, se tiver horário também está errado, dependendo. Às vezes o cliente vai lá, liga mais tarde, está fechado, você perdeu um cliente, perdeu uma oportunidade de fidelizar aquele cliente. Às vezes o site do seu cardápio digital está desatualizado, o seu iFood está desatualizado. Então isso é algo que você precisa fazer pelo menos de forma bimestral. Pelo menos, é o mínimo, para você conseguir atualizar o seu Google Meu Negócio caso precise, mas tenha em mente, coloque na sua agenda que você precisa atualizar o Google Meu Negócio pelo menos de forma bimensal, tá? E não responder avaliações, então, o cliente às vezes mandou uma resposta negativa, uma avaliação negativa. Cara, você vai deixar ele sem resposta? Não, responde ele, manda um lembretezinho, um cupomzinho de desconto, fala, cara, fico muito triste que você teve uma experiência ruim, mas não quero deixar que isso aconteça novamente. Toma aqui um cupomzinho de 25% exclusivo só para você na minha loja. Cara, você vai recuperar o cliente. Você vai ter mais uma nova oportunidade de fidelização, uma nova oportunidade de diminuir custo de pedido, aumentar seu ticket médio e aumentar seu faturamento, tá? Não usar fotos reais e recentes, então isso está muito ligado dentro do seu Google Meu Negócio, também dentro do cardápio digital. Se você não utiliza fotos do seu estabelecimento reais e atuais, o cliente vai acabar tendo uma expectativa ruim sobre isso, tá? E dentro do cardápio digital, a mesma coisa. Se você tiver foto antiga da sua pizza que não é mais atualizada, é feia, você não vai conseguir gerar desejo e você não vai conseguir converter também em cima disso. Não vincular o Ads com o perfil. O Ads, o que significa o tráfego pago? Qual a diferenciação do tráfego pago para o tráfego orgânico? O orgânico, a gente consegue alcançar um público X de pessoas com muito esforço. No tráfego pago, não. A gente tem um investimento em cima, mas a gente consegue alcançar uma fatia de público muito grande com esforço muito menor. Então, por isso que é importante ter o vínculo com Ads para a gente conseguir ter um alcance grande de pessoas, tá? Fazer campanha nacional para um negócio local é desperdício de verba. Por quê? Geração de lead desqualificado. Quando a gente joga uma campanha a nível Brasil, recapitulando para vocês, né, falando novamente, a gente vai gerar uma demanda de lead desqualificado muito grande, porque é o Brasil inteiro vendo. E você não vai enviar um motoboy, por exemplo, você tem um estabelecimento em Curitiba, você não vai mandar um motoboy lá para São Paulo. Então não faz sentido. Então acaba que você tem desperdício de verba, aumenta seu CAC, aumenta todos os seus custos. E cada detalhe influencia na decisão do cliente, cada detalhe mesmo. E qual é a conclusão disso tudo? O Google Meu Negócio e o Maps são a vitrine digital do seu negócio local. Então, como eu falei para vocês no início da reunião, é a vitrine. É onde está todas as suas informações, tudo que vai fazer você não gerar dúvidas para o seu cliente e gerar conversão para ele. Integrados ao Google Ads, eles se tornam uma máquina de conversão. Quando você interliga esses dois, onde você não consegue, você aumenta a demanda de pessoas dentro do seu Google Meu Negócio, você aumenta a geração de tráfego dentro do seu Google Meu Negócio, você tem a oportunidade de mostrar o seu produto
e de localizar também o seu estabelecimento para os clientes e de você conseguir gerar conversão. Então é uma oportunidade muito boa para você aumentar seu faturamento, tá? Você não só aparece, mas aparece para as pessoas certas, na hora certa e no lugar certo. Isso entra na parte do Google Ads. Então, se a gente consegue segmentar dentro do Google Ads o público, a gente consegue segmentar a geolocalização, a gente consegue converter com o público-alvo certo, correto. Vamos diminuir custo, vamos começar a aumentar a conversão e começar a aumentar a retenção também em cima disso. O mais importante é pensar assim hoje. Antes de ir em qualquer lugar, as pessoas olham no Maps. E isso é verdade. Para qualquer tipo de validação. Você, dono de restaurante, por exemplo, você quer adquirir um cliente novo, mas você o cliente ele não conhece você. Se ele não conhece, ele não confia em você. Então, se ele não confia em você, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai pesquisar sobre você, ele vai te inspecionar, ele vai correr atrás, vai saber se o seu produto é bom, vai perguntar para as pessoas, perguntar no Google, vai perguntar no Instagram, perguntar até no ChatGPT hoje, que a gente possui o ChatGPT, vai perguntar. Mas ele vai perguntar. Então, ele vai correr atrás. Então, assim, se ele corre atrás e você está bem preparado para receber ele, a chance de você não converter é muito baixa. A chance de você converter é muito alta. Você precisa estar preparado, tá? E com isso, a gente finaliza esse capítulo, tá? Falando um pouquinho mais sobre o Google Meu Negócio, o Google Maps e sobre as campanhas também do Ads, porque que ajuda a gente a converter mais. E é isso. Muito obrigado.